Bom, agora vamos de fração, né? Primeiramente, antes da gente saber o que é própria, o que é imprópria e tudo mais, a gente tem que saber a definição de fração. Então, isso aqui eu também já enviei para vocês no WhatsApp, tá? Na aula passada, então agora eu tô fazendo esse vídeo para estar explicando para vocês sobre fração. E depois eu vou estar fazendo outros vídeos a gente explicando, corrigindo junto os exercícios do livro. Vamos lá então. Fração é a forma de dividir coisas da razão de dois números inteiros. Tá? Dessa forma, nada mais é do que uma divisão, onde o dividir é o numerador e o divisor é o denominador. Então, quando eu tenho uma fração, o que está em cima é numerador. Vocês têm que decorar esses nomes, gente, porque eu nunca vou falar assim, em cima ou embaixo. Eu vou falar o numerador e o denominador, tá? Que são os termos corretos para estar indicando a posição aqui da fração, tá? Aí aqui nós temos, quando dividimos uma pizza, por exemplo, estamos fracionando a pizza. Cada fatia representa uma parte dessa pizza, ou seja, uma fração. Tá? Geralmente eu coloquei 4 pedaços, mas ela pode ser em 6, ela pode ser em 8. No exemplo aqui ela está dividida primeiro em 2, depois em 6, depois em 8. Tá? Que é ela é do mesmo tamanho, o que mudou? O tamanho das fatias. Tá? Quando é uma fração? Gente, a fração ela não pode ser na hora de divisão, uma diferente da outra. Então, por exemplo, eu pegar um quadrado e eu vou dividir ao meio, vou dividir em 2, quer dizer, uma está maior que a outra, isso daqui não é fração. Se eu pegar exercícios que o desenho ele está dividido errado, vai estar errado. Fração é quando eu divido ao meio, tá? Não importa se é 2, 4, 6, 8, mas eu estou dividindo certinho. Cada pedacinho, ela tem que ter o mesmo tamanho para ser fração. Então, pizza é isso aí. Quando você compra uma pizza, pode observar. Embora já aconteceu de eu comprar pizza em alguns lugares e não vim dividida certinho, tá? A pizza, quando ela, eu vou comprar uma pizza de 8 pedaços, todos os pedaços têm que estar do mesmo tamanho. Se não tiver do mesmo tamanho, pode ter certeza que vai ter um pedaço ali que alguém vai estar comendo mais, tá? Vamos supor aqui, ó, nesse desenho, se não tivesse essa risca aqui, ó, não tem isso daqui. Olha só como que a pessoa vai estar comendo mais que os outros, tá vendo? Por isso que tem que estar dividido corretamente. Então, quando é fração? Quando o desenho está dividido corretamente, tá? Vamos lá, então. O numerador é o número que fica em cima da fração. Ele representa o tanto que nós utilizamos da figura. Então, aqui, ó, por que a gente tem 1/2? Que a gente fala 1/2. Por quê? Porque nessa pizza foi dividida em 2. Então, eu tenho 2 partes e eu usei somente uma. Eu comi somente uma parte. Então, por isso, o denominador eu indiquei quantas estão divididas, o numerador quantas que eu usei, tá? Nessa daqui, eu tenho uma pizza de 6 pedaços e eu usei quantos pedaços? Eu usei 3 pedaços. Eu comi 3 pedaços, certo? Aqui, eu tenho uma pizza de 8 pedaços e eu usei quantos pedaços? Quantos pedaços eu comi? 4. Por isso que é 4/8. 4 oitavos, 3 sextos e 1/2, tá? O denominador é o número embaixo. Ele representa todas as partes que a figura possui. Então, aqui, ó, eu coloquei 2/3. Então, eu tenho uma barra de chocolate dividida em 3 quadradinhos. Não ficou certinho minha divisão. Também tô fazendo sem régua, né, gente? Isso aqui o certo é fazer com régua, tá? Mas eu dividi em 3. Ficou mais ou menos. Tá?
E quantas partes eu usei? Eu tenho 2/3, eu já sei que eu dividi em 3. Por quê? Porque o tanto que eu dividi representa o número embaixo, o denominador, certo? E quantas partes eu usei? Eu usei 2 partes. Então, ó, 1 e 2, certo? Então, eu usei 2 partes de quantas repartições? De 3 repartições. Então, o numerador representa o que utilizamos, o tanto que utilizamos da figura, e o denominador, todas as partes, é o inteiro, é todas as partes que a figura possui, tá? Então, se tiver lá, por exemplo, vamos colocar outra fração aqui. 3/5, ou 3/5, 3/5. Quantas partes eu tenho a figura? Representa por desenho. Quantas partes eu tenho a figura? Eu vou olhar sempre o denominador. Então, eu tenho 5 partes. Então, vamos pegar novamente a barra de chocolate. Ela cresceu um pouco. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em uma barra de chocolate, eu tenho 5 partes. E quantas partes eu utilizei? Quantos eu comi? Eu comi 3 quadradinhos, tá? Então, representa por desenho. Você vai ver quantas partes tem e quantas você usou. Até aqui, tá tudo bem, gente? Vocês entenderam? Agora, vamos... Ó, aqui tá o exemplo, né? Numerador e denominador. Observação. Vamos lá, então. Agora, nós vamos entrar na própria e na imprópria. Quando o numerador... Quem que é o numerador? É o que está em cima. Quando o numerador for menor que o denominador, ele é uma fração própria. Por que é uma fração própria? Porque eu precisei de um inteiro só, eu precisei de uma figura, de um desenho, de um objeto para estar fazendo isso daqui. Então, vamos representar por desenho. Lembra que eu tinha feito minha barra de chocolate e eu utilizei dessa barra 2 partes. Então, a fração imprópria é quando o numerador é menor que o denominador. E a imprópria é ao contrário. É quando o numerador é maior que o denominador. Mas, professora, como é que eu vou representar com o desenho, sendo que eu tenho 2 partes e utilizei 3? Você vai utilizar mais de um desenho. Detalhe, muito importante. Quando você vai precisar de mais de um desenho, mais de, às vezes, 2, 3, 4 desenhos, é sempre a mesma forma, o mesmo desenho com a mesma quantidade. Então, aqui, quantas partes eu tenho do desenho? Eu tenho 2 partes. Deixa eu fazer maior. Eu tenho 2 partes. Quantas que eu utilizei? Eu utilizei 3. Mas, ó, 1, 2, cadê a terceira? Tá no outro desenho. É como se vocês tivessem comprado uma barra de chocolate, você comeu a barra inteira, não satisfeito, você quis comer mais um pedacinho da outra. Eu mesmo sou assim, eu sou gulosa mesmo. Tá? Então, eu fiz 2 desenhos iguais, certo? Com a mesma repartição, utilizando o tanto de partes que eu comi, o tanto de partes que eu usei. Então, a fração própria é quando eu preciso de um desenho para representar a fração e o numerador ele é menor que o denominador. E a imprópria é quando o numerador é maior que o denominador e eu preciso de 2 ou mais desenhos, objetos para estar representando esta fração. Lembrando que quando eu vou representar a fração, eu preciso sempre usar o mesmo desenho, tá? Então, no caso aqui, eu usei um inteiro e um meio, ou 3 meios, 3 meios, né? Por quê? Porque eu utilizei 3 partes
de figuras repartidas a 2. Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Temos 2 jeitos de representar a figura baixa. Então a fração imprópria. Um inteiro, então eu tenho 2 figuras repartidas em 4. Por quê? Porque a figura ela está repartida em 4, mas eu usei 5 partes. Então eu precisei de mais uma. Percebe que a figura ela é o mesmo jeito da outra, com as mesmas repartições que a outra, tá? Então, ó, eu vou somar. Em uma eu usei 4, falta quanto para chegar na 5? Falta 1. Então eu vou pintar uma parte só da outra, para representar 5 quartos. Ou, igual eu fiz aqui, ó, um inteiro, porque eu usei a figura inteira, e usei uma parte só da segunda figura, então um meio, tá? Que nós chamamos de números mistos, que nós vamos entrar semana que vem, tá? Números mistos é quando eu preciso de 2 figuras ou mais para estar representando a fração imprópria, tá? Então eu usei uma figura inteira e uma parte da outra. Eu vou fazer outro exemplo aqui com vocês. Quer ver? 4 sextos. Então, essa daqui é uma própria, fazer o contrário. 6 quartos. Então, eu preciso de uma figura dividida em quantas partes? Em 4 partes. Vamos pegar um quadrado e vamos repartir ele em 4 partes. Só que eu utilizei 6 quadradinhos. Então, eu vou precisar de mais uma figura igual a outra, repartida em quantas partes? Em 4 também. 4 é o tanto de repartição, tá? O 6 é o que eu usei. Então, eu usei quantos? Eu usei tudo isso aqui. Então, eu usei uma figura inteira. 4 para 6, quanto que falta? Falta 2. Então, eu vou pintar 2 da segunda figura, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu usei 6 partes de figuras repartidas em 4. Então, eu usei um inteiro e 2 quartos. Ó, um inteiro e 2 quartos. Ou 6 quartos, tá? Por que o inteiro? Porque eu usei essa figura inteira. Só que no próximo vídeo eu vou estar explicando certinho o que é números mistos para vocês, para não confundir toda a cabeça, tá? Então, a fração imprópria é quando eu preciso de um desenho só, que o numerador é menor que o denominador, e a imprópria eu preciso de 2 ou mais desenhos e o numerador é maior que o denominador, tá? Atenção, fração é quando a figura está repartida em partes iguais. Lembra que eu expliquei para vocês? Só é fração quando está repartida em partes iguais. Então aqui, eu vou desenhar aqui no quadro para vocês, tá? Aqui era para representar as frações abaixo. Então vamos lá, por desenho. 4 sextos. 4 sextos é uma figura própria ou uma imprópria? Ela é própria. Por quê? Porque o 4 é menor que o 6. Então, eu vou pegar uma figura dividida 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dividida em 6. E quantas partes eu utilizei? Eu utilizei 4 partes. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. O outro aqui é uma figura dividida em quanto? Em 13. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6. Nossa, ficou feio aqui embaixo, hein? Sem régua é impossível fazer retinho, tá, gente? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Então, eu reparti em quantas partes? Em 13. E quantas eu utilizei? Eu utilizei 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, eu tenho uma figura repartida em 8 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A forma que vocês vão fazer a figura e repartir, gente, é com vocês, tá? Desde que esteja as partes tudo igual, não tem problema. 8 partes. E eu utilizei quantas? Eu utilizei 1, 2, 3, 4. Eu utilizei 5. E a última eu tenho figura repartida em 5. Em 5 partes. Então eu vou colocar aqui e acrescentar um quadradinho aqui. E eu utilizei 2 partes. Aqui eu só tenho fração própria, tá? Não tem exercícios com fração imprópria. Vamos lá então. Corrigem aí no caderno de vocês, tá? E ali começa já o exercício de arte. Matemática era isso. Então daí vocês corrijam no caderno de vocês o exercício ali certinho. Deixa eu subir aqui pra ficar certinho aqui, tá? E é isso, fração própria, fração imprópria. Se mesmo assim surgirem dúvidas, não entenderem, perguntem pra mim, revisem o vídeo, escutem novamente, tá? Leiam novamente o texto de vocês, lê, relê, marca, grifa, tudo que foi importante, tá? Nesse momento a gente está sendo importante usar esses meios, tá? E qualquer dúvida, estou disponível. Beijos, até a próxima.